linda. Claudinha sempre bem disposta, disponível para a comunidade e nos elevando a Deus através da música. Hoje nós celebramos mais um domingo, o segundo domingo do mês de aniversário da ICI. São 58 anos de história. É muita caminhada, muito desafio, muito aprendizado, muitas quedas, superações, virtudes conquistadas, arestas aparadas. E à medida que a gente vai contando a história e se inspirando naquele que nos faz produzir futuro nessa história, a gente vê que a caminhada vale a pena e que os obstáculos servem como trampolins. As crises são oportunidades de amadurecimento. E por isso a gente pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que seja esse o sentido do nosso culto. Com a presença da nossa amiga, grande amiga Luz Marina, que a gente possa aprender mais uma faceta de Cristo, para que a caminhada, sob a graça dele, continue a fazer sentido entre todos nós. Nós vamos ouvir o Salmo 23, cantado pelo coral dos nossos amigos e amigas de Petrópolis. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas cristalinas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque és o meu pastor, sei que nada me faltará. Descanso em verdes pastos, junto às águas sim, Ele me dá. De minha vida vai cuidar, e seu caminho me fazer andar. Mesmo que no vale da sombra da morte eu tenha que andar, sei que nada temerei, pois ao meu lado Ele vai estar. Passo a passo em meu viver, uma mesa para me fartar. A presença do inimigo, o seu grande amor Ele me dá. Bênçãos abundantes, misericórdias incessantes, de sua mão eu receberei. Então com Ele eu viverei para sempre, no seu lar, para sempre.
Caramba, que produção, hein? Coisa linda. Ana, pô, o pessoal todo de Petrópolis, Neno, Joninhas, Lirinha, Simoninha, tanta gente, rapaz, coisa linda, ficou magnífico. E a declamação ali, um poema, né? O Neno declamando no início, coisa bonita. Nós vamos ler um texto do século VIII depois de Cristo. É um texto da sabedoria budista lamaísta, ou seja, o budismo lá do Tibete, que é de Shantideva. Foi um sábio que criou um manual de exercício da compaixão. E para que a gente se prepare para um momento de oração, de silêncio, de comunhão com a nossa intimidade, com o mistério que nos atravessa, vamos ouvir a palavra desse sábio do Oriente, que diz assim: que eu me torne em todos os momentos, agora e sempre, um protetor para os sem proteção, um guia para aqueles que perderam seu caminho, um navio para os que têm oceanos a cruzar, uma ponte sobre rios para aqueles que não sabem nadar, um santuário para aqueles em perigo, uma lâmpada para aqueles sem luz, um lugar de refúgio para aqueles que não têm abrigo e um servo para todos os que precisam. Vamos ouvir uma música baseada no Salmo 141 e depois vamos fechar os olhos novamente em silêncio. Eu vou pedir a Rô, cadê a Rosane? Aqui na minha tela não está aparecendo. Se ela depois puder, né, tirar desmutar, para orar para a gente, quebrando o nosso silêncio. Ouçamos a música. Senhor, a ti clamo, escuta-me. A minha voz dá ouvidos. Suba minha oração a ti. Eis-me todo em tuas mãos. Senhor, meu Deus querido, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão uns com os outros, apesar da distância. Muito obrigado, Senhor, porque nos dás a vida dia a dia e porque reconhecemos que isso só pela tua graça, Senhor. Agradecemos também, Senhor, por esse dia. Agradecemos pela saúde, pelos nossos irmãos que estão aqui, por esse culto. E te pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia das pessoas que no mundo estão sofrendo por conta de doenças, Senhor, por conta de injustiças, por conta de falta de alimento, falta de moradia, essa situação tão difícil, Senhor. Que tu possas estar com todos esses pequeninos, esses necessitados, e que nós possamos também estar disponíveis, Senhor, e ter condições para ajudá-los, Senhor.
nessas necessidades. Fica conosco sempre, Senhor, nos dê tranquilidade, paz no nosso coração, que a gente sempre tenha essa certeza de que Tu estás no comando, Senhor, das nossas vidas, Senhor. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, que bom, hein, te ver, hein? Você que é minha ex-colega, né? Se aposentou agora, né? Que bom te ver, muito bom, bonita oração, muito bonita. Nós vamos ouvir o evangelho do dia, que fica em Mateus 15, 10 a 28. Cintinha? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto dele e disse: escutem e compreendam. Não é o que entra na boca puro, mas o que sai da boca. Isso torna o homem impuro. Então, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que disseste? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Não se preocupem com eles. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos a parábola. Jesus respondeu: será que vocês ainda não entendem? Vocês não compreendem que tudo que entra na boca passa pelo estômago e acaba indo para a privada? Ao contrário, as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas é que tornam o homem impuro. Pois é do coração que vêm as más intenções, crimes, adultério, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé, seja feito como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Bom, obrigado, Cíntia. Olha, essa passagem, sobretudo parte final da Cananeia, tem muito a ver com a convidada de hoje, a nossa pastora Luz Marina, que é uma lutadora incansável pelo direito das bênçãos das mulheres terem direitos. E agora, na pandemia, ela participa de uma série de debates, eu acompanho um ou outro, ali se posicionando por meio de uma fé crítica que reivindica direitos, igualdade de condições, condições de gênero, exercício da fé, uma espiritualidade ecumênica, ampla, acolhedora. Então, eu gostaria de passar a palavra para ela, no mês do aniversário da igreja, ela nos apresentar a faceta de Cristo que mais lhe atravessa a alma e que pode favorecer a caminhada da comunidade. Muito obrigado, Luz. Você é uma grande amiga da comunidade e minha em particular, e é muito bom vê-la aqui conosco. Eu é que estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs. Vocês sabem que é uma alegria para mim sempre ter vocês, uma honra, porque essa comunidade ocupa um lugar muito... Bom, a reflexão, então, que eu faço com vocês nessa manhã está inserida nessa série que o pastor Alexandre disse,
que já está fazendo com vocês, intitulada As Faces de Cristo. As faces, no plural. Esse plural, ele pode ser intrigante, porque pode referir-se não a uma face vista de diferentes ângulos, por diferentes observadores, mas a várias faces, de fato. No primeiro caso, quem torna a face plural é quem a observa, é quem a descreve. No segundo caso, a pluralidade está nas próprias faces, posto que não é uma, são muitas. É instigante pensar nesta segunda opção, pois pensar em Cristo num plural assim nos leva inevitavelmente a diversos deslocamentos. Deslocamento temporal, corporal, contextual, entre outros. Ou seja, o tempo não se limita a um determinado período histórico. O corpo não se restringe ao Jesus que nós afirmamos ser o Cristo. O contexto não é somente o da Palestina e Israel de 2020 anos atrás. É como se houvesse uma circularidade do tempo, dos corpos, dos lugares, das culturas. O filósofo francês Deleuze fala da contemporaneidade do tempo. Para ele, passado e presente são contemporâneos. E aí eu fiquei pensando assim que de repente, inspiradas em Deleuze, talvez nós pudéssemos pensar na contemporaneidade dos corpos. O corpo do Jesus histórico sendo contemporâneo com os nossos corpos e o seu lugar com o nosso lugar. O que significa isso? Bom, significa que falar das faces de Cristo é falar de todas as faces de todas as pessoas, de todos os tempos. É falar de todos os corpos, de todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Corpos indígenas, corpos pretos, brancos, corpos saudáveis, doentes, masculinos, femininos, de diferentes sexualidades, densidades, proporções, corpos asiáticos, americanos, europeus, africanos, do Oriente Médio, da Oceania, é falar também do corpo do planeta, casa de milhões de espécies que o nosso antropocentrismo entorpecido está a destruir. O Covid-19 é apenas uma pequena resposta deste organismo vivo que é o planeta à maneira agressiva como os seres humanos o têm tratado. Não entendemos que também o planeta é expressão do próprio Deus. E se entendemos, não nos importamos suficientemente como para agir de modo incisivo. As faces de Cristo no plural é uma alocução sobre a complexidade de Deus e, consequentemente, sobre a complexidade do mundo e a nossa própria. Aprendemos a experimentar tal complexidade por meio de tudo que se move, do que circula, do que existe, mas também através dos testemunhos escritos, da história, da memória. A Bíblia é um testemunho histórico-cultural da complexidade da qual nós estamos a falar. Aliás, Bíblia, como vocês sabem, é bem uma palavra plural. São livros
reunidos numa coletânea que dão testemunho da diversidade de Deus, do mundo e da humanidade. Cada texto que lemos é uma janela através da qual observamos e vivenciamos essa diversidade. A Bíblia não é uma coletânea de livros homogêneos. Nem o Antigo Testamento, nem o Testamento são homogêneos. Os autores e as autoras dos textos pertenceram a diferentes escolas de pensamento e os seus textos são, não raro, divergentes, inclusive. Bom, Jesus optou por uma das tradições representadas na Bíblia, a tradição ética. A escola profética de pensamento e de prática tinha a noção da justiça. A noção da justiça como o norte. A escola profética de pensamento, essa justiça, não é, da qual que norteava o pensamento era a justiça de todos os níveis, de todos os gêneros, justiça social, justiça econômica, territorial, étnica, de gênero. Todas estas foram bandeiras que Jesus abraçou e pelas quais ele viveu e morreu. Então, a justiça, ela era um fator tão importante, não é? Tão fundamental, que era entendida como um atributo do próprio Deus. Mesmo quando Deus aparece como um patriarca, e é verdade que o Deus da Bíblia aparece principalmente como um patriarca, nos diz a teóloga feminista Louise Schottroff, ela diz, mesmo quando Deus aparece como um patriarca, é um patriarca cuja vontade é realizada quando entre as pessoas nasce um movimento que visa a justiça. Essa justiça entre as pessoas, continua Luiz, na qual Deus tem a possibilidade de agir, é entendida como um movimento que começa pelas camadas inferiores. As últimas pessoas serão as primeiras. E aí conclui ela, esta frase resume tanto a imagem de Deus contida no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aqui eu fecho as aspas da Luiz. Então, uma das faces de Cristo, da qual Jesus é representante, portanto, a profecia, a militância em favor da justiça, a sua vida, o seu trabalho, a sua mensagem, a sua atuação é marcada fundamentalmente por essa preocupação e por essa busca pela justiça. Por meio do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus deixou claro que a justiça distributiva é um requerimento do reino de Deus. Em diversas outras ocasiões, como vocês sabem, ele condenou abertamente o de riquezas, diz que era mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao jovem rico que queria servir a Deus, ser-lhe fiel, não é? Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ou seja, a narrativa de Jesus, na narrativa de Jesus, não só o Estado, mas também a preocupação passa pela realização da justiça social e econômica, passa pela redução radical da desigualdade. Jesus faz uma opção pelos pobres e pelas pessoas vulneráveis e marginalizadas da sociedade. Enfrenta os preconceitos, se arrisca, afirma aos religiosos que se consideram ilibados homens de bem que as prostitutas, os publicanos, os precedem no reino dos céus. Aliás, as prostitutas têm um significado decisivo no trabalho desenvolvido por Jesus. Elas não precisam ter, mas os homens que as desprezam, sim.
É a tradição da igreja, mais tarde, que acabou dando um jeito de criar a figura da grande pecadora arrependida. Mas isso é uma construção posterior. No movimento de Jesus, prostitutas não precisavam ter. Bom, Jesus foi um defensor das mulheres e também foi seu aprendiz, né? Defendeu o direito de Maria se sentar e estudar junto com os homens, ao invés de ir para a cozinha, cozinhar e depois servir-lhes. Mudou a sua decisão no texto que nós lemos, que nós ouvimos nessa manhã, acerca da mulher cananeia. Ele mudou a sua decisão de curar a filha da mulher. Depois a mulher lhe ofereceu um argumento teológico que ele considerou irrefutável. Mandou os maridos darem carta de divórcio às suas esposas a fim de protegê-los delas contra o abandono. Revelou-se como filho de Deus pela primeira vez a uma mulher estrangeira, a mulher samaritana. Acolheu as mulheres como discípulas suas e elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição, não porque eram enxeridas, mas porque elas tinham uma posição importante no movimento de Jesus. Então, esta face de Cristo, libertadora, que requer dos seus discípulos e das suas discípulas um compromisso radical com a justiça, tem sido, na verdade, preterida por uma construção capitalista e mercadológica que invadiu nossas igrejas. Construiu-se uma teologia contrária aos conteúdos fundamentais do Evangelho para justificar a desigualdade e as violências étnicas, de gênero, territoriais, assim como justificar as discriminações que, em nome de Deus, são feitas. O Brasil nunca chegou baixo ao mundo quanto agora no que diz respeito aos direitos humanos, à violência contra as mulheres, contra os povos indígenas, contra a população preta, contra a população LGBTI, contra os pobres. Nunca desceu tão baixo na sua submissão no norte-americano, às suas empresas, às suas instituições e às suas leis. Vamos deixar à parte a sujeição da nossa legislação à legislação estadunidense que o sistema judiciário e o Ministério Público adotaram na Operação Lava Jato. Perdeu-se o sentido de autonomia, de soberania, de autopreservação, de cuidado próprio. Caracteriza-nos hoje a submissão aos interesses de um império estrangeiro e o compromisso cerrado com a preservação do mercado financeiro, do latifúndio, da grilagem, da milícia e tantas outras coisas que nós temos visto acompanhado por meio da mídia e das notícias, não é? Jesus morreu para enfrentar esse tipo de valor que também se instalou na sociedade. Morreu porque resistiu, porque enfrentou, porque não se submeteu à hipocrisia de uma política e de uma economia exploratória e um discurso religioso justificador das desigualdades e das indiferenças. Esta é a face de Cristo que eu quero compartilhar, que eu estou compartilhando com vocês nessa manhã, que eu quero que nós nos demos nessa manhã. Desta face, um libertador se fez discípulo e viveu e morreu pelas terras do Brasil. Esta semana passada, Dom Pedro Casaldáliga faleceu.
Ele, sustentáculo da teologia da libertação, poeta, pastor, Dom Pedro Casaldáliga, foi e continua farol que lá de São Félix do Araguaia fez ver não há caminho para a igreja e para a sociedade brasileira que não seja a erradicação da desigualdade social, a luta pelos direitos humanos, a inclusão das pessoas marginalizadas. Não é possível a construção de um país digno sem redistribuição de terras e de riquezas, sem inclusão de pessoas pretas, pobres, LGBTQI, indígenas, das mulheres, pessoas especiais nos processos educacionais gratuitos, nos meios de produção, criadores não só de produtos, mas de trabalho digno, com acesso à saúde pública, de qualidade. Não se alcança justiça sem abrir mão dos privilégios acumulados da exploração, a partir de uma economia centrada no sistema financeiro, que não produz nada a não ser o acúmulo de capital para aquele 1% que é multimilionário, deixando esse 1% cada vez mais rico e a população, de modo geral, cada vez mais pobre. Não há igreja que se possa dizer cristã sem enfrentar a estrutura da desigualdade sobre a qual se assenta o sistema econômico e social capitalista. O Brasil precisa de mais bispos, como Dom Pedro Casaldáliga, precisa de padres que lhe seguem, de mais pastores e pastoras, de mais leigos e leigas, de mais cidadãos e cidadãs que vão seguindo o seu exemplo, que se engajem nas lutas por uma sociedade mais justa e mais igualitária. A teologia da libertação, alguns dizem que acabou, eu digo ela não acabou. E quando as pessoas, vocês sabem, perguntavam, às vezes em tom até zombeteiro, para o Dom Pedro Casaldáliga, o que restou da teologia da libertação, ele diz, bem, se não restou nada mais, restou Deus e os pobres. Então, eu queria terminar essa reflexão sobre esta face de Cristo nesta manhã com um poema do Dom Pedro Casaldáliga, Canção da Foice e do Feixe, que diz assim, olha, colhendo o arroz dos poceiros de Santa Teresinha, perseguidos pelo governo e pelo latifúndio. Com um calo por anel, Monsenhor cortava arroz, Monsenhor martelo e foice. Me chamarão subversivo, e eu direi, eu o sou. Por meu povo em luta vivo, com meu povo em mar vou. Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução. E entre evangelho e canção, sofro e digo o que quero. Se escandalizo, primeiro, queimei o próprio coração ao fogo desta paixão, cruz de seu mesmo madeiro. Incito a subversão contra o poder e o dinheiro. Quero subverter a lei, perverte ao povo em grei e ao governo em carniceiro. Creio internacional das frontes a levantar de igual a igual e das mãos enlaçadas, e chamo a ordem de mal e ao progresso de mentira. Tenho menos paz que ira, tenho mais amor que paz. Creio na foice e no feixe destas espigas caídas, uma morte e tantas vidas. Creio nesta foice que avança sob este sol sem disfarce
e na comum esperança, tão encurvada e tenaz. Eu espero que a Igreja de Ipanema, na celebração desses seus 52 anos, é isso, né? 58 anos, na celebração dos 58 anos, tenha a sua tradição histórica de ser igreja e opte por uma teologia libertadora que dê proteção e protagonismo aos pobres e que lute pela justiça para todas as pessoas, como fez nestes 58 anos. Muito obrigada. Um beijo grande no coração de todo mundo. Amém, Luiz, muito obrigado. Semana passada tivemos um profeta aqui chamado Marcelo Barros. E hoje o privilégio de uma profetisa. Que bom que Deus levanta profetisas. Felizes os ouvidos que têm coragem para acolher seus desafios. Nós vamos ouvir uma música enquanto a nossa pastora profetisa prepara o material, o pão, o suco ou vinho para celebrar conosco a Eucaristia, e todos e todas nós vamos fazer o mesmo. É o cancioneiro número 41, A Ceia do Senhor. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. O pão da Eucaristia é mais que pura massa, é feito de alegria, é dado a nós de graça. O vinho consagrado é mais do que bebida, é sangue derramado que dá sustento à vida. Jesus, em qualquer parte, és mais que forma e rito, és pão que se reparte no mundo injusto aflito. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho. Permite que este trigo na terra amadureça e a fome do mendigo enfim desapareça. Que o vinho nos anime a celebrar a vida e a todos aproxime da terra agradecida. Partilhar o pão, distribuir o vinho, estender a mão a qualquer vizinho, alargar o chão, retirar o espinho, abraçar o irmão, não ficar sozinho.
Caramba, que coisa linda, hein, Miriam? Miriam, Samuel, né, que ajudaram a fazer. O Edson tinha 17 anos numa das fotos ali. O Diego, 12. É muito bonito, muito. Ficou espetacular. E uma belíssima introdução para a condução da nossa pastora e profetisa. É com você, minha amiga. Então, lá nas margens do Araguaia, uma semente caiu, produziu feijão, produziu arroz, produziu Dom Pedro, produziu fé, esperança e a vontade de dizer que no pão que de lá saiu, tantas continuam e continuarão a proclamar que o pão é para todo mundo, deste país e de todos os países. E é por isso, Deus, que nós, com este pão na nossa mão, cada um de nós, com o seu pão na sua mão, nesse momento, nós agradecemos e nós dizemos: toma, Deus, o pão que é vida, que é esperança, que é sinal de que proclamamos aquilo que buscamos. Não está desfeito, não está perdido, mas se reconstrói na medida em que comemos juntos, partilhamos de amor e de esperança, de vontade de vida. O Senhor Jesus, na noite traído, tomou o pão, partiu, agradeceu e distribuiu aos seus discípulos e às suas discípulas, dizendo: este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vós, é dado por amor de vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. De maneira semelhante, ele tomou também o cálice, no qual havia o vinho daquele lugar e deste lugar, da Palestina, de Israel e do Brasil. Tomou o vinho, graças, e deu aos seus discípulos e às suas discípulas, dizendo: este é o cálice da aliança, do meu sangue que foi derramado em favor de vós, em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte, a vida, a ressurreição, a esperança, a força, a coragem de lutar e de seguir até que ele venha. Assim, irmãos e irmãs, nós, nesse momento, somos então convidados a pegar o nosso pão e a comer. Se você estiver junto com você, partilha com essa pessoa e dá para ela dizendo: é o corpo de Cristo dado por amor a você. Da mesma maneira, tomamos cálice.
E nesse gesto tão simples de comer, de partilhar comida, de afirmar que aqui está Cristo, que aqui está Jesus, que aqui está a face libertadora do Jesus que nos inspira a seguir. Aqui também está toda a gente, todos os irmãos e todas as irmãs, de todos os tempos, que seguem, que lutam, que vivem na esperança de uma humanidade mais justa, de um mundo mais equilibrado e mais acolhedor para nós, seres humanos, e para todas as criaturas de Deus, todas elas, imagem e semelhança de Deus. E assim nós oramos. Deus, cuja vida se dá, se entrega, que faz da morte uma passagem para a dimensão mais, que é a vida na tua presença, plena, graciosa. Recebe-nos nesse momento, filhos e filhas tuas. Quando em fé, tomamos o pão e bebemos o vinho. E assim afirmamos que nem a morte e nem os poderes desse mundo podem nos separar da visão da justiça, da busca da paz. A paz inquieta. Não descansaremos até que esse mundo seja um mundo justo e igualitário. E é por isso que juntos e juntas nós oramos a oração que o teu Filho nos ensinou e que diz assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores, e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigadíssimo, Luiz. Muito bonito. Você nota 1000. Vamos ouvir o cântico Enquanto Houver Sol. Nos preparando já para o final da celebração. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol. Cada um de nós aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá.
sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Bonito, hein? Poxa, Ricardo, Vitão, sempre ali presentes, né? Sustentando ali muitas das músicas aqui da nossa celebração. Simoninha, puxa, também está aqui na minha frente, ela agora que eu estou olhando. Lirinha, parabéns, muito bonito. Algumas pessoas têm colocado pedidos de oração no chat. Acabei de ver agora uma da Claudinha, que está pedindo pela filha Amanda. Teve contato com 2 professores com Covid. Quem quiser botar motivos de oração, coloque aqui, para que no final o nosso pastor Edson vai fazer uma oração pelos aniversariantes e também pede por esses motivos de oração. Então, quem quiser vai colocando. Isso seria até bom. Todo culto a gente vai colocando. E no final a gente ora por aqueles motivos que produzem aflição ou então exigem esperança e assim por diante. Vou passar a palavra para o nosso pastor emérito, nosso amigo Edson, e ele vai conduzir o final da celebração. Muito bem, gente. Depois de ouvirmos essa belíssima música, né? Esse inquietante sermão da Luz Marina e tudo que aconteceu nesse culto, graças a Deus. A Deus todo louvor, toda glória, por termos de recebermos, né, canções, palavras que nos tocam tanto e nos chamam tanto a um compromisso renovado de seguirmos, como disse a Luz Marina, o Jesus Cristo libertador, o Jesus Cristo libertador, né? Bom, as nossas celebrações continuam, né, online por enquanto, né, até que sabemos lá quando, né, e seguimos firmes aqui, vocês presentes, sempre lembrando que devemos, na medida do possível, incluir o máximo de pessoas possíveis aqui, né, nesse espaço. Então, alguém que não saiba, alguém que não conheça, alguém cujo nome, né, a gente se lembre, e você pode dar uma ligada durante a semana e perguntar se gostaria de fazer parte. Eu gostaria. Então, você instrui, ensina. Assim como você aprendeu a entrar aí no Zoom, né, você pode fazer isso. Então, vamos fazer esse trabalho de inclusão, talvez seja o trabalho mais importante para nós, né, nesse momento, tá bom? Segunda-feira, amanhã, classe Poutillic com Alexandre, né? Continua firme o seu curso, está uma bênção, maravilhoso. Na quarta-feira, a nossa reunião de oração, né? Que também segue firme. E lembrando o desafio de escrevermos um texto, né? Cada um de nós que quiser, obviamente, que face de Cristo, né? Que chega ao mundo, você gostaria de apresentar à igreja, né? Uma página lá, 500 palavras, e o prazo para o envio é 15 de outubro. Então, lembrando aí, né, que vocês devem fazer isso para a gente fazer o nosso devocionário do Advento, para ficar bem bonito. Vai ser um devocionário eletrônico, né? E tem que ter aí a face de todos vocês, né? Então, vamos lá, vamos participar todos e todas, tá? Com relação aos 58 anos da ICI, a festa virtual, eu queria passar para a Cíntia, para ela, então, falar um pouquinho da proposta, né, Cíntia? Por favor. Então, a ideia é nós nos reunimos na sexta-feira, a partir das 20 horas, nós vamos ter um momento de... Não sei quem já assistiu aquele programa Que História é Essa, Porchat? A gente vai ter um momento de cada um contar uma história inusitada. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história engraçada ou uma história assim que você não acredita naquela coincidência, e aí vai ter esse momento para a gente rir, um momento leve para a gente descontrair. Nossa sugestão é que a gente compartilhe uma pizza também. Durante o nosso encontro, você pode pedir uma pizza, ou tem gente aí que é chefe, né? Tem Gessé,
o Roberto também, quem quiser fazer sua própria pizza. E depois vamos ter também um bingo. E aí, durante a semana, a gente vai mandar as cartelas para você ter tempo de imprimir a sua cartela do bingo, ou quem não tiver impressora, mas quiser copiar num papel os números. Então, vamos ter essas 3 atividades. É uma oportunidade da gente se reencontrar, para a gente rir um pouco, compartilhar nossas histórias, jogar, e aí, enfim. E durante a semana a gente passa mais informações. Mas já marca na sua agenda, essa próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, nessa mesma sala virtual, com esse mesmo login, estaremos juntos. Maravilha, obrigado, Cíntia. Lembrando que amanhã a classe Potílica é às 18h30. 18h30 a nossa classe Potílica amanhã com o Alexandre. Né? Amanhã é você, hein? Amanhã é você, não foge não, tá, Edson? Amanhã sou eu? Amanhã é você. Achei que era na outra segunda. Achei que fosse na outra segunda. Tá bom, estamos lá firmes então amanhã, às 18h30. Então, e agora os nossos aniversariantes, né, da semana, a Julinha Spiegel, a Alice, a Ângela Amaral, né, a nossa querida Ângela, o Carlos Alexandre, o Sérgio Carijó e a sua mãe Vera Carijó e a Zildete Queiroz essa semana, né? A Ângela está aqui conosco? Alguma dos nossos aniversariantes aqui conosco nessa manhã? Eu estou aqui. Ângela? Opa, que bom, que bom. Então vamos orar pelos nossos aniversariantes e vamos orar também os pedidos, né, que foram apresentados aqui. E depois dessa oração, então, a nossa pastora Luz Marina trará sobre nós a bênção final, tá bom? Deus, nós queremos te agradecer a cura do filho da Sandra, o Lucas, da Covid, né? E te agradecemos ricamente. A Sandra, toda a família passou por uma angústia tão grande e é muito bom termos esse teu filho curado. Agradecemos por isso. Quem dera todos fossem curados, mas esse é um mistério que jamais entenderemos, mas o nosso coração se alegra porque não perdemos a esperança de lutar para que muitos outros Lucas se curem e o mínimo possível de pessoas vá para o teu coração de amor. Nós queremos essas pessoas conosco, aqui perto de nós. Como temos chorado a morte de tantas pessoas, como tem sido duro, ó Deus. E nessa dureza, nessa dificuldade toda, nós não queremos perder a ternura e esse fio de gratidão que há lá no fundo do nosso coração. Por isso te agradecemos a recuperação do Lucas. Nós te pedimos pela Conceição, ó Deus, que tu abençoes esse tratamento de leucemia aguda, abençoa tua filha, Senhor. Pedimos também por Fernando Simões, que está se recuperando de uma cirurgia complicada, né? Queremos te pedir também por Luciana Cérvulo, né? Cineasta, amiga da Luz Marina, abençoa, Senhor, também. Abençoa também a Amanda, filha da Claudinha, né? E nesse contato que ela teve, abençoa, Senhor, que nada de mal ocorra, que tudo corra bem, é sempre a nossa expectativa, a nossa oração. E agora nós te agradecemos por cada uma dessas pessoas das quais nos lembramos aqui que estão comemorando um ano mais de vida. São tantos e tantas, por cada uma te pedimos em especial pela nossa Ângela que está aqui conosco. A Ângela, cujo nome já diz tudo, Ângelos, anjo. A Ângela é o nosso anjo, um anjo de amor, um anjo de gratidão, um anjo que tem estado conosco nas nossas horas mais bonitas e também nas nossas horas mais difíceis. Quantos de nós, quantas aqui, já recebemos de Ângela um cuidado especial, um remédio, um comprimido, um abraço, um beijo, uma massagem nos pés? Essa é a Ângela, a nossa eterna Ângela, esse teu anjo que colocaste tão pertinho de nós e pelo qual nós te damos tantas graças. Que seria da nossa vida sem a Ângela? Deus, a gente se pergunta isso.
muito obrigado. E que ela sinta todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o afeto que temos por ela, todo o amor que há no nosso coração por ela. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos nossos aniversariantes, obrigado por tudo que nos deste, obrigado a Deus por estarmos aqui juntinhos, nesse ambiente virtual, mas tão vivo. Nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus, o teu Filho, nosso amigo, na unidade do Espírito de amor. Amém, Senhor. Amém. Luz Marina. Pois vai a ter graças. Convido vocês para colocarem assim. Que nessas mãos que Deus tem nos dado para trabalhar, para fazer carinho, para dar amor, para produzir, que Deus carregue nossos irmãos, nossas irmãs que morreram de Covid, aqueles e aquelas que sobreviveram, as suas famílias, todos os sofrimentos, e que essas mãos se juntem às mãos de Deus, para que tudo que pesa se torne leve, tudo que faz doer se transforme em alegria, e que a nossa justiça exceda aquela que nós tanto criticamos, e que assim o Deus Pai, Mãe, Filho, Espírita, Sopro, nos leve, nos ajude a seguir hoje e sempre os caminhos traçados por nós, por essa face amorosa, justa e libertadora do Jesus Cristo, libertador. Amém. Amém. Amém.